Pronto. Vamos lá, primeira questão. Primeira questão, geralmente ele coloca questão para reta tangente. Aí a gente tem três tipos, né? A gente tem a no ponto, tem a paralela e tem a perpendicular. Na prova, ele pode colocar qualquer uma das três. No caso dessa daqui, ele colocou no ponto. Vocês estão tendo muita dificuldade né, nesse estilo de questão de reta tangente? É mais simples, né? Da reta tangente. Ó, vamos lá. Nessa primeira questão, encontra a reta tangente a y, ele dá a função, quando x igual a 3. Como a questão já está me dando o valor de x, significa que aqui vai ser a reta tangente no ponto. Aí lembrando, o objetivo de questão de reta tangente, a gente tem que achar os quatro valores, né? A gente tem que achar o x, o y, o m e o b, tá? Em qualquer questão de reta tangente, a gente tem que achar esses quatro elementos para conseguir chegar na resposta. Nesse caso, a gente já tem o valor de x, que o x é igual a 3. Então, eu já tenho quem é x. Se eu já tenho x, qual é o próximo elemento que eu consigo descobrir a partir do x? O Y, O y. Como que eu faço para descobrir o y? só substituir, né? Isso. Eu vou pegar a função que a questão deu e vou substituir o x nela. Eu vou fazer ó, o y. Onde tiver x, eu vou substituir pelo valor do x que eu tenho, né? Que é o 3. Então vai ficar 2 menos 3 ao quadrado, dividido por 3. Resolvendo isso aqui, quanto é que fica? O nosso y vai ser quanto? Menos 1. Ó, agora a gente já encontrou o x e o y. Depois que a gente encontra o y, qual é a próxima letra que a gente pode encontrar? Isso, agora calcula a derivada para achar o m. Vamos lá, vou fazer a derivada da função que eu estou circulando. Como é que fica a derivada dessa função? Primeiro derivo 2, né? Derivada do 2 é quanto? Zero, É zero, porque ele é uma constante. E aí aqui, eu tenho o quê? uma divisão. Tenho uma divisão, então eu vou usar qual propriedade? A da divisão. Vai ser a derivada da primeira. Quanto é a derivada da minha primeira? 2x 2x vezes a segunda. Aí, mais ou menos, menos menos a primeira vezes a derivada da segunda. Quanto é a derivada da minha segunda? zero. Zero. Tá faltando alguma coisa aqui? Dividir tudo pela segunda ao quadrado, é? Isso, pela segunda ao quadrado. E agora eu resolvo, né? Ó, aqui eu tenho x ao quadrado vezes zero. Então, isso aqui, ó, dá zero.
2x vezes 3, quanto é? Vai ficar menos 6x, né? Porque aqui, ó, 0 menos 2x vezes 3. Então vai ficar menos 6x, 3 ao quadrado, 9. Menos 6x sobre 9. Tá. Depois que eu calculei a derivada, como é que eu faço para resolver ela? Percebe que ficou menos 6x, só que eu já tenho quem é o meu x, né? A questão já me deu que o x é igual a 3. Então basta substituir esse valor na função. Vai ficar menos 6x, no caso o x é 3, né? Então vai ficar 6 vezes 3 dividido por 9. Quanto é que dá essa operação? Menos 6 vezes 3, menos 2. Esse valor que a gente... Esse valor que a gente encontrou é o quê? É o M, é, eu acho. É o m. O m sempre vai ser o resultado da derivada. Sempre que você fizer a derivada e calcular ela, a resposta que você encontrar vai ser o valor de m. Depois que eu encontro o m, a gente já tem o valor de x, do y e do m. Quem é que está faltando? Pronto, está faltando o valor de b. Como que eu faço para descobrir quem é meu b? Isso. Eu vou substituir o x, o y e o m na equação da reta, que é o terceiro passo. O meu y é menos 1, o m é menos 2, x é 3, e agora eu vou achar o b. Ó, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 vai passar para o outro lado, mais 6, né? O meu b vai ser quanto? Meu b vai ser 5. Pronto, depois que eu encontro todas as letras, qual é a última coisa que a gente faz? Isso. Substitui só o m e o b na equação da reta. Isso. Quarto passo. Y vai ser igual a menos 2x mais 5. Aí essa é a nossa resposta. Essa é a equação da reta.
Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Felipe, como é que eu sei mesmo quando é no ponto? É porque a questão já está me dando o valor de x. Aí a gente chama isso no ponto. Ah, sim. Agora, tem a paralela e tem a perpendicular. Aí a paralela, ela vem dizendo, paralela a tal função. E a perpendicular também. Perpendicular, ela dá a função. Posso passar? Alguém tem alguma dúvida? Ó, pronto, a primeira questão da prova sempre vai ser uma questão de reta tangente. E aí a 2 geralmente tem 3 itens e ele vai aumentando a dificuldade. É sempre um fácil, um médio e um difícil. E aí a segunda questão é só para calcular a derivada normal. Não precisa resolver. Por exemplo, nesse item A, é só para fazer a derivada. Então, a primeira coisa que eu observo, qual é a primeira coisa que eu observo para começar a derivar essa função? Que tem um expoente. Sempre que tiver o expoente, eu vou fazer a regra da cadeia. Ó, derivada da função. Como é que fica a derivada? O 5, início da derivada. O 5 cai, 5, né? é, Repete. E aí fica quanto aqui no expoente? 4. 4. Pronto. Depois que eu, di- Depois que eu derivo o que está fora, o que que eu faço? Agora eu vou derivar o que está dentro do colchete, né? O que que eu tenho dentro do colchete? Tem uma fração. Se é uma fração, eu tenho uma divisão. Então eu vou fazer a propriedade da divisão. Vai ser a derivada da primeira. Ó, essa é a minha primeira. Como é que eu faço a derivada dessa primeira? Tem que fazer a regra da cadeia do 3, né, ali em cima. Isso, porque ó, tem um expoente 3. Então eu vou fazer primeiro a regra da cadeia do 3. O 3 cai, repete a função. Vai ficar quanto no expoente? 2. Depois que eu fiz a regra da cadeia, aí eu vou derivar o que está dentro do parêntese, né? Quanto é 3x ao cubo, a derivada? 6x ao quadrado. O 3 vai descer multiplicando, né? Dá 9x ao quadrado. Menos derivada de 100x. Derivada de 100x. 100. O 100.
Pronto, ó. A gente fez a derivada da primeira, aí vezes a segunda, aí mais ou menos a primeira, vezes a derivada da segunda. Quanto é que dá a derivada da minha segunda? Derivada de 5x elevado a 4. 20x elevado a 3. Aí mais derivada de 10x ao cubo. 30x ao quadrado. 30x ao quadrado. Ó, a gente fez ó, a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda. O que é que está faltando? Dividir tudo pelo. Pela segunda ao É, quadrado. Ao quadrado. Terminou a questão? Eu preciso fazer mais alguma coisa? Pronto. Para esse tipo de questão, a gente não precisa resolver. O objetivo é só fazer a derivada. Quando você terminar a derivada, terminou a questão. Vamos lá, o item B. Qual a primeira coisa que eu observo para poder começar a derivar o item B? Não, não é o log. que tem uma divisão. Não, A constante. também não. Isso, que eu tenho uma multiplicação. Ó, isso daqui está multiplicando o log. Então, se eu tenho uma multiplicação, eu vou iniciar pela propriedade da multiplicação. Vou fazer a derivada da primeira. Aí aqui na nossa primeira, eu tenho uma divisão. Então, para mim poder fazer a derivada dela, aí eu tenho que fazer, ó, a derivada da primeira, no caso é o ln, né? Como é que fica a derivada do ln? É um em cima, aí é dividido pela a fração, né? Equação de cima assim. Isso. Um sobre a função que está na frente do ln, vezes a derivada. O Então, ln a gente não precisa colocar, né? Porque é porque no caso vai ficar o ln de E. O ln de E é 1. Aí não precisa colocar o ln da base. Vai ficar 1 sobre o que eu tenho na frente do ln vezes a derivada. Eu vou derivar raiz cúbica 3x ao quadrado mais 2. Como é que eu faço a derivada quando tem raiz? tira da raiz, né? Que aí fica 1 sobre 3, eu acho. É nesse caso que basta multiplicar a constante pela derivada da função. Hã? Como... Pode... Eu não entendi a pergunta.
Pronto, é porque uma vez o professor passou um exemplo em sala que era parecido, mas como tinha uma constante multiplicando, aí ele mostrou a forma da derivada que é só você pegar a constante e multiplicar pela derivada da função, entendeu? Aí eu pensava que era esse mesmo caso aí. Pode ser também. Pode fazer também. Certo, então. Obrigada. De nada. Mas tu entendeu a pergunta, né? Não, agora eu entendi. Entendi. Ah, tá bom. No final eu explico por que que fica só a constante pela derivada da função. Então, vamos lá. 1 sobre o que eu tenho na frente do ln, né? Vezes a derivada da função. Só que para fazer a derivada eu tenho essa raiz. O que é que eu faço quando tem raiz? Vou transformar a raiz em um expoente. Se eu tenho raiz cúbica de 3x ao quadrado mais 2, transformando no expoente, fica como? Elevado a quanto? Fica elevado a 1/3. Ó, aí eu vou fazer a derivada disso aqui. Como é que eu faço a derivada É dessa aquela regra da função? cadeia, né? Regra da cadeia. 1/3 cai, aí repete a função. Aí vai ficar quanto no expoente? Fica 1/3 menos 1. Menos 2 sobre 3. Aí vezes. Agora eu vou fazer a derivada do que está dentro do parênteses. Derivada de 3x ao quadrado. Seis x mais derivada de 2 é zero, né? Então vai ficar 6x mais zero. Então eu posso parar aqui no 6x, tá? Essa primeira parte é só a derivada do ln. Só que aqui eu tenho uma divisão. Então eu faço como? A derivada da primeira, ó, derivada da primeira vezes a segunda, mais ou Menos. menos a primeira, que é o ln, de x ao quadrado mais 2, vezes a derivada da segunda. Como é que eu faço a derivada de 2x elevado a 10, de 2 elevado a 10x? Repete, não é? Repete. Repete. Aí eu acho que multiplica o ln de 2. O ln da base, É, vezes a derivada do expoente, que dá 10, né? que dá 10. Pronto, ó. Eu fiz a derivada da primeira, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda. O que é que está faltando? Dividir tudo pela Segunda ao ao quadrado. quadrado. 。 quadrado. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . . 。
Só que é só isso? Não, porque é a multiplicação, né? Isso. Ó, eu tenho uma multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, é a derivada da primeira vezes a segunda. Tudo isso que a gente acabou de fazer é só a derivada da nossa primeira. Então, eu faço a derivada da primeira. Vou colocar até um parêntese aqui, para ficar melhor de visualizar. Ó, tudo isso é a derivada da primeira. Ó. Derivada da primeira vezes a segunda. Quem é a nossa segunda? Log 20, raiz. Log 20 raiz de 10. Ó, mais ou menos. Mais. Mais a primeira. O espaço aqui está apertado. 3x ao quadrado mais 2 sobre 10x. Vezes mais a primeira, vezes A derivada da segunda, né? Que é uma a derivada constante. da segunda. Aí, esse é o detalhe. Se vocês observarem a segunda, a gente tem x aqui, a gente não tem x na nossa segunda. Então, é uma constante. Derivada da constante é zero. Por isso que o professor, acho que foi a Luana que perguntou. Por isso que ele disse que basta fazer a derivada vezes a constante. Porque essa outra parte sempre vai dar zero. Ó. Eu tenho uma função multiplicando por zero. Então, isso aqui vai dar zero. Sempre que eu tiver uma multiplicação que um dos termos for uma constante, esse lado aqui vai dar zero. Aí basta fazer a derivada vezes a constante. Isso. Deu para entender essa questão? Alguém tem alguma dúvida? Querem que eu volte em alguma parte? Posso passar? Ó, pronto. Na segunda questão, o item A, ele coloca uma face. O item B, uma média. No item C, é para ser considerada difícil, né? Que é de derivada implícita. Vamos lá, o item C. Como é que eu começo questões de derivada implícita? Quando for derivada implícita, eu vou primeiro derivar cada cada elemento desse eu vou derivar. Então vamos lá. Essa primeira parte. Como é que fica a derivada dessa primeira parte? Qual é a primeira coisa que eu observo? Que é uma multiplicação. Que é uma multiplicação. Então eu vou fazer a derivada da primeira. Ó,
A nossa primeira é o e elevado a y ao quadrado. Como é que fica a derivada dela? Repete ela, né? Repete. Aí eu acho que fica ln. É. O ln né? Só que o ln é 1, então não precisa colocar. Vezes 2y, né? isso. Tá faltando alguma coisa aqui. Era multiplicar por 2 Isso. dy, né? Eu derivei o y, não foi? Que é y ao quadrado, eu fiz a derivada do y. Sempre que eu derivar o y, tenho que lembrar de colocar o dy dx. Ó, derivada da primeira vezes a segunda, aí mais, porque é a multiplicação, não é? A primeira vezes a derivada da segunda. A nossa segunda, esse log, é o log. Como é que eu faço a derivada dela? É 1, não é? Dividido, eu acho, sobre uma fração. 1 sobre a função, ó, que é o x ao quadrado, né? Um sobre a função, aí o que mais? ln de 10, né? Que é a base ali. Isso, ln de 10, aí vezes a derivada da função. Quanto é a derivada da função? 2x. Pronto, ó. Essa primeira parte a gente terminou. Derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Então, essa primeira etapa a gente já fez a derivada. É agora mais. A gente vai agora para cá, ó. Então, a primeira coisa que eu observo. É uma multiplicação de novo. Então, eu vou fazer do mesmo jeito. Derivada da primeira. Como é que fica a derivada de 3 elevado a x? Aí repete, né? 3x. Repete. ln3, eu acho. Ln da base. É. Vezes a derivada do expoente. Como o expoente é x, a derivada de x é 1, né? Então, derivada da primeira vezes a segunda, mais ou menos. Mais. Aí mais a primeira vezes a derivada da segunda. A minha segunda é ln y ao quadrado. Como que eu faço a derivada do ln? Vai ser 1 sobre a função, que no caso a função é o y ao quadrado, vezes a derivada. Derivada de y ao quadrado. 2y. Aí eu coloco 2y, o quê? Eu Aí eu derivei o multiplico, y. né? Pelo dy. Eu derivei o y. Lembra sempre de colocar o dy dx. Ó,
Pronto, a gente fez a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, essa segunda parte dessa questão, a gente já terminou, né? Agora, igual, eu vou derivar agora isso aqui, que eu estou circulando. Só que se vocês observarem, tem um detalhe aqui. Como é que qual é a primeira coisa que eu tenho que observar para poder começar a derivar essa parte? É uma multiplicação também? É uma multiplicação, só que tem um detalhe. Porque nessa multiplicação eu não tenho só a primeira e a segunda. Percebe que eu tenho uma multiplicação com 3? Eu tenho duas multiplicações. Deu para entender o que foi que eu quis dizer? Que aqui eu tenho uma multiplicação com 3 termos. Então, só que para mim poder derivar, eu só tenho que ter a primeira e a segunda. Então, o que é que eu faço? Alguém sabe o que é que eu posso fazer para ter só duas, em vez de 3? Eu isolo, não sei, faço só x, y. Eu posso juntar, ó. Eu posso fazer o x e o y vezes o e. Aí eu fico com a minha primeira e a segunda, certo? De 3 elementos, eu fiquei só com 2, porque eu juntei o x e o y. Agora eu posso fazer a derivada. Vamos lá, a derivada da primeira vai ser o x e o y. Como é que fica a derivada de x e y? É 1, eu acho, vezes y. Derivada da primeira, que é o É. x, né? 1 vezes a segunda, aí mais a primeira, vezes a derivada da segunda, derivada de y. 1. É 1. Derivei o y, coloca quem? dy dx. Sempre que derivar o y, lembra de colocar dy dx. Pronto, ó. Derivada da primeira, aí vezes a segunda, que no caso é o ln de 10, aí mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Derivada de E, ln 10. Aí eu tenho que observar, ó. Eu tenho um x aqui, não é? ln de 10. É uma constante? Aqui no ln de 10, eu não tenho x, né? Nem junto do e nem no expoente. Então é uma constante. Derivada da constante é zero. Agora vamos lá. Felipe, aí nesse caso, eu preciso deixar esse x e y vezes o zero no final? Não, eu ia explicar isso agora. Como está multiplicando, né? Como aqui eu tenho xy vezes zero. Então isso aqui vai dar zero. E aqui, se vocês observarem, a gente tem um parêntese, né? Eu tenho um parêntese e o
multiplicando. Então, como que eu faço para tirar esse parêntese? Porque eu vou precisar só do dy dx, que é o próximo passo. Eu vou ver onde tem dy dx. Ó, tem um dy dx aqui. Tem um aqui. E tem um aqui. Só que aqui está dentro do parêntese. Então, como que eu faço para tirar ele daqui de dentro do parêntese? Ó, o ln de 10 não está multiplicando? Por causa... Isso. A gente vai fazer o chuveirinho, ó. Peraí. Hum. Eu vou multiplicar o ln de 10 por cada um separado. Vou colocar aqui. Eu vou colocar embaixo. Vai ficar o ln de 10 vezes y mais, ó, aí o ln de 10 eu vou multiplicar o x. X ln de 10 dy dx. Todo mundo conseguiu entender o que foi que eu fiz aqui? Porque aí eu consigo tirar de dentro do parênteses, e aí eu consigo pegar só a parte que tem o dy dx. Pronto, depois que eu faço a derivada e depois que eu vejo onde tem dy dx, qual é a próxima coisa que eu faço? Eu vou isolar o dy dx. Como que eu isolo o dy dx? Eu coloco ele, né, multiplicando. Eu coloco ele em evidência. E aí todo o resto que está acompanhando ele, eu vou só copiar dentro do parêntese aqui da evidência. Por exemplo, coloco esse dy dx em evidência, vou copiar todo o resto aqui dentro. É y ao quadrado, 2y. Ó, essa primeira parte já foi. Coloquei o dy dx em evidência e escrevi todo o resto dentro do parênteses. Agora eu vou para essa parte. Mais 3 elevado a x, 2y. Agora, por exemplo, essa parte
O que é que eu tenho que me atentar quando eu for transcrever essa parte para cá? Que tá multiplicando, né? E Vai ter aqui, que trocar o sinal. para mim passar dessa parte para cá, tem um sinal de igual. Então, se aqui tá mais, né? Ó, o sinal de mais tá positivo, então eu vou passar para o outro lado negativo. Então eu troco o sinal. Então vai ficar menos E vezes x vezes E elevado a ln de 10. E é isso. Porque o dy dx eu coloquei em evidência. Então repito só o resto que está acompanhando ele. Então essa parte aqui já foi. E agora o que é que eu faço? Com todo o resto que sobrou. Fica tudo depois do sinal de igual. Todo mundo que não tem dy dx, eu vou jogar para depois do sinal de igual. Aí aqui, depois do sinal de igual, a gente já tem o y, ln de 10, né? Ele continua. E aí eu vou começar a passar todo o resto. Primeiro essa parte, depois essa. Aí daquele mesmo jeito, eu tenho que me atentar. Essa parte aqui, ó, tá mais. Então, para mim poder passar pro outro lado do sinal de igualdade, eu troco o sinal, vai ficar menos. Então, eu coloco menos, e aí é só ir repetindo. Do jeito que tiver aqui, vocês só repetem, não precisa mudar nada. Só o sinal mesmo. Então, aí nessa parte aqui, do mesmo jeito. Tá mais, vou passar para cá, menos. Troco o sinal. 3 elevado a x, ln3. Eu posso tirar esse 1, né? Porque tá multiplicando por 1. Posso deixar só ln y ao quadrado. Pronto. Depois que eu faço isso, eu coloco o dy dx em evidência e escrevo todo mundo que não tem dy dx depois do sinal de igualdade, qual é a próxima coisa que eu faço? Passa dividido. Passo dividindo. Que o dy dx, colocando em evidência, aqui eu tenho a multiplicação, né? Então basta eu passar tudo isso que está dentro do parêntese para o outro lado, dividindo. Aí é do mesmo jeito, só repete. dy dx vai ser igual. Essa parte que já está depois do sinal de igual, eu repito.
tá? Essa parte depois do sinal de igual eu repito. E o que está dentro do parêntese, eu repito também, só que dividindo. Pronto, depois que eu faço isso, ainda tem mais alguma coisa? Ou termina aqui a questão? Termina aqui. O objetivo de questões implícitas é só encontrar o valor de dy dx. No caso aqui, ó, a gente já encontrou quem é dy dx, que ele é tudo isso aqui. Aí não precisa resolver, basta só fazer a derivada e isolar ele. Alguém tem alguma dúvida nesse estilo de questão? Todo mundo conseguiu entender? Aí esse é o item considerado difícil. Mas, tipo, se vocês perceberem, praticamente a gente só tem trabalho nessa primeira parte aqui, ó. Que é a parte que a gente faz a derivada de todo mundo, né? Só que depois que eu faço a derivada, é só repetindo. Então a gente não tem nenhum trabalho, é só repete, repete, depois passa dividindo. É, muita informação. Mas tá dando para entender, não tá? Pronto. Vamos lá. Terceira questão. Terceira questão, geralmente ele coloca para ser de máximos e mínimos. Aí, do mesmo jeito dessa segunda, ele coloca uma fácil e uma difícil. Ó, para cada uma das funções abaixo, encontre os pontos críticos, indica que são pontos de máximo ou de mínimo, encontre os pontos de inflexão e esboce o gráfico. Vamos lá, questão de máximos e mínimos. Qual é a primeira coisa que eu faço para resolver questões de máximos e mínimos? Alguém sabe? Isso. Sempre, para qualquer questão de máximos e mínimos, a primeira coisa que você vai fazer é a derivada primeira. Vamos lá. Derivada dessa função. X elevado a 3. Como fica a derivada? 3x ao quadrado? 6x ao quadrado. Aí menos. Derivada de 6x ao quadrado. Menos 12x. Aí mais. Derivada de 9x. 9. 9. O 9. E aí a derivada de 1 é zero, né? Não precisa colocar.
Pronto, depois que eu faço a derivada, igual a zero. Sempre depois que vocês fizerem a derivada, vocês vão igualar a zero. E aí resolve. Tem alguma coisa que eu posso fazer aqui para poder simplificar a minha vida? Na hora de calcular, Simplificar tudo por 3? posso dividir todo mundo por 3. Ó, vamos lá. 3x² dividido por 3. X². Aí 12x dividido por 3, 4x. E 9 por 3 é igual a 3. E agora, como é que eu resolvo? Faço Bhaskara, né? Porque aqui eu tenho uma função do segundo grau. Aí vai ficar b² menos 4 vezes a vezes c. Não, menos 4² 16. 16 menos 12. Nosso delta é 4. Depois que eu encontro o delta, eu vou para onde? Faço x', né? Vamos lá. Menos b. Aí mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Tem o x1 e o x2. O meu x1 vai ser quanto? O x1 vai ser igual a 3. E o x2? X2 vai ser igual a 1. Esses valores que a gente encontrou são o quê? Seriam os pontos críticos? Isso. Sempre que a gente faz a derivada primeira, os valores de x que a gente encontra são os nossos pontos críticos. Pontos críticos. Depois que a gente encontra os pontos críticos, na monitoria eu dei a dica de fazer o estudo do sinal. Ó, vou fazer aqui em cima. Vamos lá, os nossos pontos críticos é o 3 e o 1. Vou fazer bem aqui. Ó, o 1 e o 3. A gente conseguiu esses pontos a partir de qual função? Dessa aqui, não foi? Ela é uma função de segundo grau. Como é o gráfico de uma função do segundo grau? É uma parábola. Ela é para cima ou é para baixo? Para baixo? Para cima. Para cima porque o x² é positivo. Agora, por exemplo, se fosse
negativo, né, tivesse o menos, aí ela seria para baixo. Então vamos lá, a gente tem o 1 e o 3, que a gente conseguiu a partir dessa função, que é uma do segundo grau, parábola para cima. Então vamos lá. No estudo do sinal, eu coloco os pontos críticos e desenho o gráfico da função. E aí agora eu vou fazer uma análise. O meu ponto de referência vai ser a linha. Essa é a linha que eu estou marcando aqui para vocês. Ó, a nossa referência vai ser a linha. E eu vou olhar cada parte desse gráfico separado. Por exemplo, essa primeira parte, ela vai ser positiva ou negativa? Lembrando que a minha referência é a linha. Vai ser mais. Tudo que tiver em cima dessa linha vai ser mais e o que tiver embaixo vai ser menos. Então, essa primeira parte vai ser mais. Essa parte aqui, ó, que eu estou marcando, vai ser mais ou menos? Menos. E essa outra parte vai ser mais de novo. Ou seja, a função vai subir, vai descer e vai subir. O estudo do sinal é isso. Aí, no momento, a gente não vai usar isso aqui para nada. Só que é importante vocês fazerem assim que vocês encontrarem os pontos críticos, porque esse estudo facilita a nossa vida na hora de montar o gráfico. Pronto. O primeiro passo é esse. Segundo passo, o que é que eu faço? Primeiro passo, a derivada primeiro, eu encontro os pontos críticos. O segundo passo, alguém sabe? Você vai encontrar esse ponto de inflexão? Eu faço a derivada segunda para achar o ponto de inflexão. Isso. Aí lembrando, a derivada segunda, eu vou pegar a primeira e vou dividir de novo. A nossa derivada primeira é essa aqui, ó. Tá? Porque muita gente pode pensar que vai ser essa de baixo que foi a que a gente usou. Só que não, a gente faz na primeira original que a gente encontrou. Então vou derivar ela de novo. Derivada de 3x ao quadrado. 6x? 6x, aí menos. Derivada 12. de 12x, 12. Fiz a derivada, o que é que eu faço? Igual a zero. Sempre. Sempre que vocês fizerem a derivada, igual a zero e resolve. Vamos lá, resolvendo. 12 passa positivo, né? Nosso x vai ser quanto? Vai ser 2. Esse valor de x que a gente encontrou, ele é o quê? Se na derivada primeira a gente encontra os pontos críticos, né, os PCs, na derivada segunda a gente vai encontrar o ponto de inflexão. Então isso aqui é o nosso ponto de inflexão. Pronto. Eu já encontrei os pontos críticos e o ponto de inflexão. O próximo passo, o que é que eu faço? Próximo passo,
eu vou dizer se esses pontos críticos que eu encontrei, se são máximos ou mínimos. Como é que eu faço para saber se é o máximo ou é o mínimo? Alguém sabe? Isso. Eu vou pegar esses valores dos pontos críticos e vou substituir na derivada segunda. Então, eu vou fazer o f duas linhas do 1, o f duas linhas do 3, que são os nossos pontos críticos. Aí, lembrando, onde tiver o x, eu vou substituir por 1 e por 3. Ó, nessa primeira parte, quando eu substituir por 1, qual vai ser o nosso resultado? Menos 6. Isso daqui vai ser um máximo ou um mínimo? É o máximo. Todo mundo sabe por que que é o máximo? Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Eu tenho dúvidas, pode explicar por quê? Posso. Sempre que der negativo, vai ser máximo. E se der positivo, é mínimo. Entendeu? É trocado. Negativo é máximo, positivo é mínimo. Meio que inverte o sinal. Então, agora vamos lá, fazer o f de 3. Quanto vai ser o nosso f de 3? 6. Ó, 6 positivo. Então, isso daqui vai ser o máximo ou o mínimo? Mínimo? É o mínimo. Sempre que for negativo é máximo, sempre que for positivo é mínimo, independente da questão. Todo mundo conseguiu entender essa parte? Como que eu descubro se é um máximo ou é um mínimo? Pronto. Vamos lá. Depois que eu digo se é um máximo ou é um mínimo, o quarto passo, eu vou encontrar os pontos para poder desenhar o gráfico. Como que eu encontro os pontos para poder desenhar o gráfico? Isso independe também da concavidade da função, né? Independe? Eu não entendi a pergunta. A questão de negativo sempre ser o máximo e positivo sempre ser o mínimo. Isso influencia no gráfico, sim, sim. Por exemplo, quando for o máximo, a concavidade vai ser para cima, e quando for o mínimo, a concavidade vai ser para baixo, certo? Pronto. Aí voltando, é, eu já encontrei os pontos críticos, já encontrei o ponto de inflexão e já disse se os pontos críticos são máximos ou mínimos. Qual é a próxima coisa que eu faço? Eu vou encontrar os pontos para desenhar o gráfico. Como que eu encontro esses pontos? Alguém sabe? Substitui os pontos críticos na função? Isso. No caso, eu tenho ó, o 3, o 1 e o 2 também, tá? Ponto de inflexão também. Eu vou substituir esses 3 pontos
na função original, na primeiríssima função que a questão me deu. Então, eu vou fazer o f de 1 f de 1, f de 2 e o f de 3, tá? Ó, o 1 e o 3 são os nossos pontos críticos e o 2 é o ponto de inflexão. Eu vou substituir todos na função que a própria questão me deu. Então, vamos lá. Vai ficar. Lembrando, onde tiver o x, eu vou substituir por cada um desses valores. 1 elevado a 3, 6 vezes 1 ao quadrado, pronto. Agora eu resolvo, não é? Vamos resolver a primeira. 1 elevado a 3 é 1. 1 menos 6, mais 9, mais 1. Essa nossa primeira vai ser igual a quanto? 5. Então, que ponto é esse? A coordenada do gráfico. É o ponto 1 e 5, tá? Sempre, sempre você coloca primeiro o x, depois o y. Vamos lá para a segunda. 2 elevado a 3, 8, menos 24, mais 18, mais 1. Essa nossa segunda vai dar quanto? 3. Então, que ponto é esse? É o ponto 2 e 3. Agora para a terceira. 3 elevado a 3, 27. 54, mais 27, mais 1. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai dar 1. Então, que ponto é esse? É o ponto 3 e 1. Pronto, depois que eu achei todos os pontos, o que é que está faltando? O gráfico? Só desenhar o gráfico. Vou fazer aqui no canto. Acho que cabe. Ó, o último passo, que é o passo 5, é só desenhar o gráfico.
Não, o X e o Y. E aí a gente vai marcar esses pontos que a gente encontrou no gráfico. Vamos lá, o primeiro ponto que a gente tem, qual é? É o ponto 1 e 5. Então eu vou colocar. Então, no 1 e aqui no 5. Qual é o próximo ponto? Esse 2 aqui é e o ponto 3. 2 e 3. Então, eu vou marcar o 2 e o 3. E o último ponto, quem é o nosso último ponto? 3 e 1. O 3 e o 1. Pronto, depois que eu marquei os pontos, como que eu sei para que lado eu vou puxar o desenho do gráfico? O que é que eu vou usar como referência? Alguém sabe? O estudo do sinal. Ó, se vocês observarem o nosso estudo do sinal, ó, aqui ó, a gente tem o 1 e a gente tem o 3. Aqui está me dizendo ó, que o gráfico vai subir, vai descer e vai subir de novo. Ou seja, aqui o gráfico vai subir, vai descer e vai subir de novo. Deu para entender? Ó, mais, menos e mais. Ó. Ele sobe, desce, depois sobe de novo. Sobe, desce, sobe de novo. Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Isso daí é a questão da concavidade, né? Isso. Aí me explica de novo, Samuel, como é que você encontrou? Que eu me perdi. Ó, vamos lá. Depois que eu marco os pontos, né, no gráfico, pronto, a gente tem 3 pontos, já coloquei aqui, ó, os 3 pontos. Aí agora, como que eu sei como é que eu vou desenhar o gráfico, né? Para que lado eu vou puxar o desenho? Aí eu vou voltar lá no estudo do sinal, que a gente fez aqui, ó. E aí lembra que, ó, tá mais, menos e mais, o nosso estudo deu? Pronto. Tá me indicando, ó, que a função vai subir, vai descer e vai subir de novo. Ou seja, aqui o 1 e o 3, né? No 1 ela sobe, desce, depois sobe de novo. Ó, sobe, desce e sobe de novo. Aí a gente vai, ó. Sobe, desce e sobe de novo. Aí o gráfico fica desse jeito. Deu para entender? Sim. Ei, ô, Felipe, o 1 e o 3 é dos pontos críticos, né? Que você usou? Isso.
Esse 1 e esse 3 são os nossos pontos críticos. Aí no estudo do sinal fica uma parábola porque a gente conseguiu os pontos críticos nessa função do segundo grau. Aí como é a função do segundo grau, o desenho é uma parábola. Ó, aí se vocês observarem, lembra que aqui a gente disse que no 1 a gente ia ter um máximo e no 3 ia ser um mínimo? Se vocês forem olhar o gráfico, ó, aqui no 1, tá vendo que a concavidade tá assim, ó? Então, realmente no ponto 1 a gente tem um máximo, que a concavidade é assim. E aqui no 3, que a gente disse que tinha um mínimo, ó, no 3, tá vendo que tá assim, ó? A gente tem um mínimo, entendeu? Como no final tudo faz sentido. Alguém tem alguma dúvida, eu posso passar. É o último item agora. Geralmente é o mais difícil. Ó, que é o item B. O item B, geralmente ele coloca para você achar máximos e mínimos de algum exponencial. Aí só que é do mesmo jeito do item anterior. É o passo a passo de como se resolve. A primeira coisa que eu faço, qual é? Fazer a derivada primeira. Como é que fica a derivada dessa função? Essa aqui repete, né? Repete, ln da base, que é 2. o ln da base, Aí já fica 2x. 2x. Porque o 4 é uma constante. Então ia ficar 2x menos 0, né? Aí o 0 não aparece. Então repete o ln da base, a derivada do expoente. Certo? Pronto. Fiz a derivada primeira. O que é que eu consigo encontrar na derivada primeira? Os pontos críticos. Só que diferente do item anterior, ó, no item anterior a gente tinha uma função de segundo grau. Dava para resolver, né? De boa, para achar as raízes, que é o x1, x2. Nesse caso, a gente não vai resolver, a gente vai analisar, a gente analisa termo por termo separado. Isso, analisa item por item. Ó, esse primeiro item, como é que eu faço a análise dele? Ele sempre vai ser maior do que zero ou menor que zero. Nesse caso, eu tenho um exponencial. Todo mundo concorda que mesmo que o expoente dê negativo, vai ficar positivo? Ó. Mesmo que o expoente seja negativo, a função no final vai ficar positiva. O que isso significa? Para esse primeiro exemplo, ele sempre vai ser maior do que zero. Então aqui, ó, maior do que zero. Agora a gente vai para o ln de 2. O ln de 2, ele é o quê? É uma constante. E ele não está positivo, não é? Como ele é positivo e é uma constante, então ele também sempre vai ser maior do que zero.
Agora, nesse 2x, ele sempre vai ser maior do que zero? Não dá para garantir. Porque, por exemplo, se o x for negativo, ó, for 2 menos 1, ele vai ser negativo. Então, nesse caso, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Tanto maior que zero quanto menor que zero. Então, a gente vai igualar ele a zero e aí resolve. Resolvendo, 2x igual a zero. Nosso x vai ser quanto? Zero. Esse valor que a gente encontrou é o quê? Um ponto crítico. Lembra? Derivada primeira, a gente encontra os pontos críticos. Todo mundo conseguiu entender de onde foi que saiu esse ponto crítico? Alguém tem alguma dúvida? Qual parte, assim, que tu não entendeu? O que que iguala a zero? Isso. Pronto. Depois que a gente faz a derivada primeira, a gente vai analisar item por item, não é? Esse primeiro item, como ele é um exponencial, ele sempre vai ser maior do que zero. Porque mesmo que o expoente seja negativo, a função fica positiva. O ln de 2 é uma constante, maior que zero. Só que o 2x, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? O x pode ser mais e pode ser menos. Já que ele pode fazer essa mudança, então a gente pega o 2x igual a zero. E aí resolve. Só o 2x que a gente faz isso. Aí resolvendo, a gente encontra que o x é igual a zero. Esse valor de x é o nosso ponto crítico. Aí ó, o próximo passo é fazer a derivada segunda. Na derivada segunda, eu vou pegar a primeira e vou derivar de novo. Só que uma dica que eu dei para o pessoal que foi para a monitoria quinta é que para facilitar a nossa vida, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso colocar as constantes em evidência. Eu tenho alguma constante aqui, O LN? o ln. Ó, como o ln é uma constante, eu coloco todas as constantes em evidência. Sabe por que que eu fiz isso? Porque agora, lembra, lembra da pergunta que a Luana fez? Que quando eu tenho uma multiplicação, que eu tenho uma constante e a função, eu posso só multiplicar a constante pela derivada da função. Ou seja, vai facilitar a nossa vida. Na derivada segunda, eu posso repetir a constante e fazer a derivada só do que está dentro do parêntese. Então, eu vou derivar só o que está dentro do colchete.
Deu para entender? Coloca a constante em evidência, e aí eu derivo só o que está dentro do parêntese. Deu? Então vamos lá. Eu vou fazer a derivada do que está aqui dentro, ó, que eu estou circulando. Como é que fica a derivada? Repete. Repete, Ln de 2. ln da base, 2x. derivada do expoente. Ó, aqui eu tenho uma multiplicação, não é? Se eu tenho uma multiplicação, ó, derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada de 2x é 2. Agora, analisando isso aqui, tem alguma coisa que eu posso fazer para simplificar isso daqui? Alguém sabe? Alguém chuta? Isso, coloca em evidência, ó. Se vocês observarem, eu tenho o 2 elevado a x ao quadrado aqui e aqui. Então, posso colocar ele em evidência. Então, vai ficar o ln de 2. Aí eu vou colocar o 2 elevado a x ao quadrado em evidência. Colocando ele em evidência. Nessa parte vai ficar isso aqui, né? ln2. Aí aqui tem um detalhe, ó. Se vocês observarem, a gente tem 2x vezes 2x. O que é que eu posso fazer? 2x vezes 2x. Fica quanto? Ó, 4x ao quadrado. Aí mais. Como eu coloquei o 2 elevado a x ao quadrado na evidência, depois do mais, sobrou só o 2. Mais 2. Pode perguntar. Felipe, no caso, só dá para colocar o 2x ao quadrado menos 4 em evidência porque ele multiplica tanto antes quanto depois da soma, né? Isso. Como aqui a gente tem uma soma, e ele tem tanto aqui como aqui, é só por isso que eu posso colocar ele em evidência. Agora, por exemplo, se eu não tivesse ele aqui, eu não podia, porque eu só tenho em um lado. Pronto. Depois que eu coloco ele em evidência, o que é que eu faço agora? Do mesmo jeito que eu fiz lá na primeira derivada. Vou analisar cada um. Analisar cada um. Por exemplo, essa primeira parte, ela é maior que zero ou menor que zero? Maior que 0. Maior que zero. Porque o ln de 2 é uma constante e o exponencial também sempre vai ser maior que zero. Agora, por exemplo, aqui, o ln de 2, maior ou menor?
maior que zero. 4x ao quadrado, maior ou menor que zero? Maior. Por que que fica maior? Todo mundo concorda. Isso, nunca vai ser negativa. Todo mundo concorda. Como o x está ao quadrado? Mesmo que o x seja negativo, como está ao quadrado, né? Ó, menos 1 ao quadrado, vai ficar positivo. Só por causa desse quadrado aqui, ela sempre vai ser maior do que zero. E o 2? Ele é maior ou é menor do que zero? Do ln2 sempre ser maior que zero? Posso. Pronto, deixa eu colocar logo aqui que o 2 é maior que zero. Vamos lá. Por que que o ln de 2 é maior que zero? O ln de 2 ele é o quê? Alguém sabe? O ln de 2 ele é uma constante. Se ele é uma constante, aí se tu observar, ele está positivo ou negativo? Ele é uma constante e está positiva. Então ele é maior do que zero. É a mesma coisa que acontece aqui com 2, ó. O número 2, ele é uma constante e ele está positivo. Então, maior do que zero. Certo? Ó, pronto. Depois que eu analiso item por item, ó, todo mundo é maior do que zero. O que isso significa? Ó, na derivada primeira, a gente encontra o ponto crítico. Na derivada segunda, a gente encontra o quê? É o ponto de fusão? O ponto de inflexão. Mas o que é o ponto de inflexão? É onde. O ponto de inflexão é onde muda a concavidade. Isso. Se todo mundo é maior que zero, o que significa? Ai, Não muda a concavidade, ela sempre vai ser para cima. Se não muda a concavidade, a gente tem ponto de inflexão. não. Então, aí a gente, tipo, ele ama ver isso aqui. Você pega e escreve. Não existe. Não existe ponto de inflexão, pois a concavidade não muda. Felipe, é nessa questão que a gente tem que escrever mesmo, né? Justificando. É, tem que justificar. É sempre para cima, certo? Todo mundo entendeu essa parte? Por que que fica desse jeito? Pronto. Terceiro passo. Alguém lembra o que é que a gente faz no terceiro passo? Vale para o negativo também, vale. Se todo mundo for menor do que zero, né?
Se todo mundo for menor do que zero, aí também não existe ponto de inflexão, só que a concavidade, em vez de ser para cima, ela vai ser para baixo. Aí, alguém lembra o que que a gente faz no passo 3? Substituir os pontos críticos, eu acho. O terceiro passo, a gente vai dizer se é um máximo ou é um mínimo. Para essa questão, ó, se não existe ponto de inflexão e a concavidade não muda, e é sempre para cima, a gente tem um máximo ou é um mínimo? Se a concavidade é sempre para cima, é um mínimo. Então, no passo 3 só escreve, é um mínimo. Felipe, Oi, nesse caso a gente não fez o estudo dos sinais porque o único ponto crítico é o zero, isso. certo? Porque no caso, como a gente só tem um zero, ó, a gente só tem um zero. A gente conseguiu esse zero a partir de qual função? Da primeira. Desse 2x aqui, não é? Ah, sim. Uhum. Pronto. Como é o gráfico de uma função, dessa função de 2x? É uma reta. É uma reta. Ó, Então, dá pra saber que, né, que a esquerda é negativa e a direita é a- positiva. aqui desce, aqui sobe, ó. Uhum. Então não precisa fazer, Tá certo. porque significa que aqui vai descer e vai subir, ó. Vai ficar a concavidade para cima. É a mesma coisa que a gente está analisando aqui, ó, nessa parte que eu escrevi. Uhum. Tá bom, obrigada. De nada. Ó, é um mínimo. Aí eu passo 4. O que é que eu faço no passo 4? Isso, eu vou achar os pontos ordenados. Como é que eu faço para encontrar os pontos ordenados? Eu vou substituir os valores que eu encontrei na função que a questão me deu, né? Mas quais foram os valores que eu encontrei? Eu só encontrei o zero, não foi? Ele é meu único ponto crítico, então eu vou substituir ele na função. Vou fazer o f de zero. Aí lembrando, onde tiver o x, eu vou substituir por zero. Aí resolvendo, vai ficar 2 elevado a menos 4. 2 elevado a menos 4 é igual a quanto? Um sobre 16, tá? Lembra que eu disse que mesmo que o expoente dê negativo, o resultado vai ser positivo? Então, que ponto é esse? Zero É o zero, e 1/16. 1 sobre 16. Como ele é o único ponto que eu tenho, então nosso gráfico só vai ter um ponto. Aí no passo 5 eu faço o quê? Desenho o gráfico.
x e o y, e aí eu vou marcar o único ponto que a gente tem, que é o 0 e o 1 sobre 16. Então, o x0, 1 sobre 16, vai ser bem aqui, certo? E agora, como é que vai ficar o gráfico, o desenho do gráfico? Hum. Alguém sabe? Lembra aqui que a gente fez no segundo passo, que a gente disse que a concavidade não muda e ela é sempre para cima? Se a concavidade é sempre para cima, nosso gráfico vai ficar assim, ó, certo? Ó, todo mundo conseguiu entender porque que o desenho fica desse jeito? Alguém tem alguma dúvida? Aí, no caso, seria a mesma coisa aqui do estudo do sinal, né? Que a Elana perguntou. Se a gente tivesse feito o estudo do sinal, aqui, ó, tá dizendo, ó, tem um 0, aqui ele desce, aqui ele sobe. Foi o que a gente fez, ó. Aqui ele desce, depois ele sobe. Então, o estudo do sinal também ajuda nesse tipo de questão. Agora, por exemplo, se eu não tivesse nenhum ponto crítico, como é que eu ia desenhar o gráfico sem ter nenhum ponto? O que é que eu tinha que fazer? Porque pode, na prova pode acontecer de, por exemplo, a função não ter ponto crítico e você ter que desenhar o gráfico. Se eu não tiver pontos, como que eu desenho? Atribuo valores. Isso. É só atribuir valores por x e aí desenha o gráfico. Todo mundo conseguiu entender esse item B? O item B? Dúvidas? Alguém e das outras questões, alguém ficou com alguma dúvida em algum assunto? Ou tá tudo ok? Todo mundo preparado para tirar um 10 na prova? Felipe, tem videoaula dessa primeira questão da reta tangente, sendo na paralela Tem, e na perpendicular, tem, né? tem. Tem, eu resolvi aquelas 3 questões da lista. Aí é isso, gente. Hoje eu vou resolver só a prova do ano passado, do primeiro semestre, que foi a do 23.1. E aí na terça-feira, a prova vai ser quarta-feira, dia 31. Na terça a gente tem monitoria. Aí eu vou fazer a prova do 23.2. Vou resolver outra prova terça-feira. Aí eu queria só um feedback de vocês. O que foi que vocês acharam? Se foi bom, se deu para acompanhar direitinho, Foi se ótimo. ajuda. E aí, dúvidas, vocês podem me perguntar no WhatsApp, que eu tiro, certo? Aí a gravação demora um pouquinho para processar, mas daqui um pedaço eu mando no grupo.
tá? Aí por hoje só. Tchau, pessoal.